Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji. Nesse vídeo, que marca o episódio 4 dessa temporada do primeiro semestre de 2022 e que está sendo gravado nesse dia 3 de abril. E sempre lembrando que, caso vocês gostem desse vídeo, lembre-se de curtir e compartilhar ele para ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E o tema do nosso vídeo de hoje é sobre as últimas novidades das aventuras de Sérgio Moro e da Lagnol no campo da política. Onde você tem que sempre teve aquele discurso do Sérgio Moro, quando na época que ele era juiz da Lava Jato, eu falava que ele era para ser um juiz imparcial, mas que ele ficava declarando que ele era tão imparcial, que depois da Lava Jato ele jamais iria se aventurar na política. Bom, e é claro que o tempo mostra que era pura lorota, era pura mentira, tanto que logo depois das eleições de 2018, a qual a Lava Jato beneficiou para a eleição de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro foi ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. E é um tipo de comportamento que repete também na entrada de Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol dentro do partido Podemos. Então, foi o primeiro partido que eles se ingressam para entrar de vez no campo da política, certo? Onde se percebe também uma outra inconsistência da atuação de Moro e Dallagnol como juiz e procurador da Lava Jato, porque o principal padrinho político para a entrada dos dois no partido Podemos foi justamente do senador Álvaro Dias. O mesmo Álvaro Dias, que é aquele senador que foi um dos políticos mais poupados pela Operação Lava Jato. Já apareciam indícios de participação dele nos esquemas, mas Deltan Dallagnol e Sérgio Moro faziam todas as manobras possíveis para a Lava Jato não investigar Álvaro Dias. E agora temos o mesmo Álvaro Dias beneficiado pela Lava Jato, servindo aí como padrinho político para a entrada dos agentes da Lava Jato. Para mostrar que toda aquela atuação dos agentes da Lava Jato nunca foram dentro das obrigações que eles tinham no trabalho de procurador e juiz. Eles sempre agiram de forma parcial, sempre fizeram todas as manobras para depois serem beneficiados pessoalmente pelas suas ações. Bom, e é um quadro que se repete, porque apesar de toda essa pompa da entrada de Moro e Dallagnol na política, são dois nomes que acabam se queimando quase que imediatamente. Principalmente porque depois que eles deixaram as suas posições de procurador e de juiz, então eles perderam toda a proteção que eles tinham e também não tinham mais aquela autoridade que eles tinham na posição que eles tinham lá dentro do judiciário. Então começam a ficar mais expostos. Como é, por exemplo, o caso do Sérgio Moro, onde se revelou que ele recebeu mais de 3,5 milhões da empresa Urubu Alvarez e Março, pelo período de um ano. Um único ano recebeu 3,5 milhões. E esses 3,5 milhões é da empresa Alvarez Março, que foi também a empresa que foi mais beneficiada pela quebradeira de empresas causada pelo Sérgio Moro e pelo Deltan Dallagnol na Lava Jato. Porque essa empresa Alvarez Março é uma empresa especializada em fazer recuperação judicial de empresas que estejam quebradas. Então, como o Sérgio Moro, a posição de Lava Jato, quebrou muitas empresas brasileiras, consequência causou milhões de desempregos no Brasil, milhões de demissões no Brasil, certo? Então, isso beneficiou a Alvarez e Março, que agora passa 3,5 milhões de bandeja no bolso do Sérgio Moro. Para deixar claro, então, que a atuação do Sérgio Moro na Lava Jato foi que ele causa, então, prejuízo e miséria a milhões de brasileiros com desemprego, eles tendo que passar fome depois, para o próprio Sérgio Moro, ele individualmente, receber milhões da empresa que ele beneficiou com essa desgraça para a maioria dos brasileiros. Bom, e é óbvio que com esse escândalo revelado,
isso aí começa a entrar em apuração dentro do Tribunal de Contas da União, tá? Que começa a verificar, né, se a atuação do Moro não foi, obviamente, né, para beneficiar a ele mesmo depois, tá? Certo? Porque, como eu falei, ele quebra as empresas acabam sendo obrigadas a procurar essa empresa Álvares e Marçal, depois a empresa Álvares e Marçal passa milhões de reais no bolsinho lá do Sérgio Moro, tá? Com claros indícios então de conflito de interesse, tá? E também repete aquele padrão que eu sempre repito dos agentes da Lava Jato, que foram alçados ao pedestal como heróis, mas como heróis fabricados, porque um título de herói foi dado a eles, não por um trabalho sério, competente e profissional, tá? Certo? Foi só para fazer exibicionismo contra aqueles que a grande mídia, as pessoas mais ricas do Brasil, queriam tirar da disputa presidencial de 2018, que foi o ex-presidente Lula. E um outro episódio que veio a manchar essas aventuras de Moro e Dallagnol na política também foi a recente condenação que teve sobre Deltan Dallagnol sobre o caso do PowerPoint, né? Você se lembra que teve na época da Lava Jato que faziam aquelas coletivas exibicionistas, né? Que eram na verdade coletivas combinadas com a grande mídia, em que os chamados jornalistas da grande mídia se recusavam a fazer as perguntas difíceis aos procuradores, porque os procuradores não saberiam responder, porque eles nunca investigaram o caso de verdade, né? Tá certo? E, em troca, esses agentes da Operação Lava Jato davam para a mídia inventavam uma narrativa para forçar a culpa do Lula, para assim impedir o Lula de concorrer às eleições presidenciais de 2018. Tá? Então, nesse círculo combinado, né, que ficava lá os procuradores até afirmando que não tinham provas contra Lula, mas depois ficava afirmando que tinha muita convicção que Lula era culpado, né? Então, nesse círculo aparecia lá o Dallagnol com esse famoso PowerPoint, que na verdade é um diagrama, né, que apresenta lá um círculo com um monte de crime, né, ganhou fama na mídia, põe um monte de insinuação, tá, e põe tudo apontando para o nome do Lula no meio, tá, certo? Aí qual que é o problema desse diagrama? O problema desse diagrama é uma coisa que qualquer pessoa, né, que vai apresentar um trabalho escolar, tá, que vai dar uma aula ou que vai fazer uma apresentação em evento, né, usando o diagrama, sabe, né, que qualquer diagrama que vai apresentar em qualquer uma das situações tem que ter uma lógica. Tem que ser um diagrama que mostre lá uma ligação de começo, meio e fim, né? Tem que ser um diagrama, por exemplo, pegar o caso do diagrama de organizações criminosas, tem que ser um diagrama mostrando qual que é a ligação entre os elementos, né, entre as pessoas da organização criminosa, ou tem que ser um diagrama mostrando, ainda no caso de investigação de crime, tá, qual que seria o caminho do dinheiro, né, tá certo? Bom, sendo cometido pela organização criminosa, tá? Assim fazer ligação com a pessoa que está querendo se acusar, usando evidências e provas, também apresentados junto com esses diagramas. No caso da Dallagnol não tem nada disso, tá? Ele só põe lá um monte de seta para o Lula, tá? Que na verdade não tem nenhuma lógica, é só o desejo de Dallagnol, né? Seria o Dallagnol afirmando que ele quer que Lula seja culpado de um crime 1, porque assim ele fica mais famoso, né? Ou que Dallagnol quer que o Lula seja culpado de um outro crime 2, porque assim ele ganha mais palestras remuneradas para botar mais dinheiro no bolso dele, tá? Certo? Então essa que é a lógica que tem dentro desse PowerPoint, tá? Então é só pegar um monte de crime e insinuação, apontar para o Lula para fazer um exibicionismo, uma propaganda de aparência de culpa, tá? Porque investigação de verdade nunca teve, assim como nunca teve nenhuma prova, evidência para acompanhar aí um diagrama que teria que ser muito mais bem feito, tá? E era uma coisa tão mal feita, uma coisa tão explícita, né, que virou piada nas redes, tá? E também os tribunais não podiam ficar protelando isso para sempre, tá? Então tem lá o STJ, né, representando também dentro do Judiciário Brasileiro, que é totalmente parcial, tá? Ficava adiando essa decisão, mas uma hora eles teriam que decidir, porque se protelasse isso para sempre, tá? Ficasse adiando isso para sempre, aí ia ficar muitos procuradores repetindo essa mesma prática em vários tribunais do país, tá? Então, assim que com 6 anos de atraso, o STJ finalmente decide, né, condenar lá o Dallagnol a pagar uma indenização por danos morais ao Lula, tá certo? E é claro, esse julgamento também entrou o questionamento se é Dallagnol que devia pagar ou a União que devia pagar o Lula, né?
Na minha opinião pessoal, devia ser os dois. Do lado da Lagnol, pela parte de que ele usou esse caso do Lula como, né, uma escada para ele ficar famoso, para ele ganhar mais dinheiro, então para o bem-benefício pessoal dele. Então dessa parte sim, da Lagnol tem que pagar. Né? Mas do outro lado da União tem as ações de Dalagnol, do tabela também do Sérgio Moro, pelos autos do processo. E isso é responsabilidade da União. Então a União também devia ser cobrada assim a pagar o Lula por indenização pela injustiça que foi cometida a Lula. Né? Tá certo? Então é dessa forma então que você tem essa condenação do Dalagnol, concentrando só na parte do Dalagnol, que para pagar essa indenização, tá? Ele tem todas as condições do mundo para pagar, tá? Porque ele já, com a fama e dinheiro que ele ganhou com a Operação Lava Jato, né? Tá certo? Então ele já tem lá 2 apartamentos, né? Tá certo? Cada um deles com um andar inteiro, tá? Tem cotas de ações da Hering, tá? Tá certo? Então é uma pessoa que tem condições financeiras assim, de pagar essa indenização, que foi de 75 mil reais por danos morais ao Lula. Mas é claro que por ego ele não quer tirar isso do próprio bolso dele. Né? Então disso que aí vem lá uma certa campanha de arrecadação, onde ele afirma que terceiros abriram um Pix, né, para receber lá a arrecadação para ajudar o Dalagnol, coitadinho do Dalagnol, a pagar essa indenização. Tá certo? E assim que ele afirma que conseguiu acumular até mais dinheiro que seria necessário para pagar a indenização. Tá? Aí claro que é uma coisa que tem que ser apurada com cuidado, tá? Porque tem os áudios das operações spoofing, onde aparece lá o Dalagnol afirmando que eles teriam que organizar naquela época já um fundo, né? Usando os dinheiros que recebiam das palestras para montar um fundo para pagar futuros processos de indenização. Tá? Então nisso já está um pouco sob suspeita essa campanha de arrecadação. Tá? Mas mesmo que não tenha sido feito de forma ilegal, também aponta para velha malandragem, charlatanismo de sempre de Dalagnol, tá? Porque tinha todas as condições de pagar por conta própria, mas prefere usar o dinheiro dos outros, né? Tá certo? E apela para aquele discurso que ele fazia nas igrejas, que falava que a honestidade e o combate à corrupção é um ato do dia a dia, né? Mas é claro que isso não vale para Dalagnol, que inclusive no passado, né, ele já se valeu de se aproveitar de uma brecha que tinha no programa Minha Casa Minha Vida para comprar uma casa, né, uma moradia a preço baixo, porque era de um programa voltado para famílias de baixa renda, né, e vendia depois a preço de mercado para vir um dinheirinho no bolso dele. Né. Então é uma atitude malandra e imoral, porque ele tira uma moradia de um programa para família de baixa renda, tá? Para ele se beneficiar pessoalmente. Tá? Então são todas atitudes que apontam para o verdadeiro caráter de Dalagnol, tá? Que é sempre apelando para malandragem, sempre apelando para o charlatanismo, para o seu privilégio pessoal. E o último episódio que acabou saindo dessas aventuras de Moro e Dalagnol na política, né, é que aconteceu nessa última semana, onde você teve Sérgio Moro trocando de partido. Né? Aí lembra que no partido Podemos, que onde o Moro estava, tá? Ele estava lá na sua pré-campanha para presidente, né? Tentando alavancar seu nome, tá? Só que pesquisa após pesquisa, né? Mês após mês, você via que o nome do Moro ele não decolava nas pesquisas, ficava lá sempre naquela faixazinha de baixa porcentagem de votos ali, né? Nas pesquisas. Isso joga terra nos planos do Sérgio Moro, né? Porque, claro, primeiro, né, ele não vai ter como ser presidente para agradar o ego pessoal dele, mas também, né, pelo fato de que ele também está querendo obter imunidade, né, porque os crimes que ele cometeu na Lava Jato finalmente estão começando a cair no colo dele, como o caso que foi agora da Álvares e Marson. Né? Então ele quer conseguir a imunidade o quanto antes. Né? Então, por isso que ele foi obrigado a mudar a trajetória do seu plano. Né? E para isso ele acabou anunciando essa troca de partido, que ele saiu do partido Podemos, né? E foi para o partido União Brasil. Né? E nesse partido União Brasil, né, foi lançada a nota avisando que foi acertado que Moro não iria concorrer para presidente. Né? Coisa que foi feita no acordo do Sérgio Moro com esse novo partido União Brasil. Tá certo?
E é claro, né, que Moro, para não ficar mal na imagem dele, faz todo o jogo de cena falando que não foi bem assim, a culpa é do partido, esse novo partido que fez pressão para desistir da presidência. Coitado de mim, né? Então, esse foi o discurso do Sérgio Moro, tá? Bom, certo? Tudo para esconder, né, que ele foi covarde e egoísta. Né? Tanto que ele nesse momento ele lançou lá um discurso, né, anunciando com o povo, falando assim, que jamais desistirei, né? Essa foi a frase de Sérgio Moro no dia que ele desistiu de ser candidato a presidente, né? Bom, tá certo? De novo, característica da covardia e egoísmo desses agentes, né, midiáticos da Lava Jato, né? Certo? Tanto que, né, com essa manobra que ele fez sem avisar ninguém, né, nem avisou nem ao Podemos, tá, configura uma traição, porque o Podemos também já estava fazendo todos os gastos lá para lançar Moro como candidato a presidente, né? Então você já teve as primeiras notícias falando que, né, o Sérgio Moro teria custado no mínimo R$280 mil ao Podemos, né? Tá certo? Mas tem também mais recentemente as estatísticas do próprio partido anunciando que ele teve prejuízo de cerca de R$3 milhões, né? Foi gasto lá com segurança para o Sérgio Moro, foi gasto em viagem para o Sérgio Moro, foi gasto em fotografia e outras mídias para fazer propaganda do Sérgio Moro, tá? E sem esquecer também o alto salário que Moro estava recebendo, mesmo sendo novato no partido, tá? Bom, certo? Lembrando que os partidos podem pagar sim seus dirigentes, é permitido por lei, mas nesse caso era estranho porque estava pagando um salário alto para o Moro, que era novato no Podemos, né? Tá certo? E tudo isso configurou então essa estimativa de que o Podemos teria gasto 3 milhões para essa campanha, para essa pré-campanha, na verdade, de Moro a presidente, que foi desperdiçado agora que ele trocou de partido, né? Tá certo? E desistiu de ser candidato a presidente, né? Coitadinho do Podemos, né? Mas aí encerramos aqui nosso programa de hoje com uma mensagem aos caciques desse Podemos, né? Que é bem feito, né? Afinal, quem mandou esses caciques do Podemos acreditar que um juiz ladrão não iria se comportar como juiz ladrão? E com isso nós encerramos nosso programa de hoje, né? Sempre lembrando que, caso seja interesse de vocês podem fazer ou a inscrição, né, no canal YouTube de Fabiano Kenji no Rama, ou curtir e seguir a página no Facebook de Professor Fabiano Kenji, PT Tocantins, né, para ter acesso mais rápido aos últimos conteúdos do nosso espaço. Então até mais a todas e a todos vocês, nos veremos novamente na semana que vem.